Ainda é grande a repercussão da briga de trânsito envolvendo 2 motoristas na zona sul de Ribeirão. Moradores continuam assustados com a cena. Especialistas agora analisam o comportamento e falam sobre responsabilidades e punições aos envolvidos. 2 dias depois da confusão registrada nesta rua, no Jardim Nova Aliança, quem viu fala da cena de violência em plena luz do dia. Um exagero, eu acho desnecessário, eu acho que as pessoas estão muito violentas, não tem um pingo de paciência, estressada, porque não havia necessidade de tudo aquilo. Eu acho que o pessoal hoje não está tendo paciência, né? Precisa mais paciência, calma. O porteiro do parque, que recebe adultos e crianças todos os dias, conta que os moradores ficaram assustados. Todo mundo ficou, mesmo nas filmagens mostra bastante criança aqui mesmo no horário. Você nunca tinha visto isso? Não, assim de perto não. O bate-boca começa. Enfurecido, o motorista da caminhonete engata a marcha ré e atinge o veículo de trás. Depois ele novamente bate contra o carro preto, que em seguida inicia uma perseguição e acerta a caminhonete. Nós conseguimos encontrar o autor do vídeo, que prefere não se identificar. Ele caminhava no parque com a namorada quando ouviu os gritos. Os dois estavam xingando um ao outro, palavras de baixo calão ali. E eu acabei ouvindo também uma ameaça ali, né? Um falando para o outro que aquele era o dia em que ele ia morrer. E foi a partir daí que eu comecei a gravar, vi o sujeito descendo do carro e daí para diante foi só para pior. Agora imagine você dentro de um carro, caminhando pela calçada ou até atravessando a rua, perto dessa briga, totalmente exposto. Imagine só o perigo. A grande verdade é que essa confusão poderia sim ter atingido muita gente que não tinha nada a ver com a história. Temi pela vida das pessoas que estavam na calçada, né? Porque ali tinha alguns carros estacionados, mas tinham alguns espaços, né? E pela agressividade que eles estavam apresentando ali um contra o outro, provavelmente o carro poderia avançar na calçada e ferir alguma pessoa que estava ali. Mas como analisar o comportamento dos 2 motoristas? Seriam pessoas desequilibradas, com alto nível de estresse? Esta psicóloga diz que não dá para afirmar se eles são ou não pessoas impulsivas ou mais nervosas que outras. O que é certo é que os carros foram usados como armas. Quando a pessoa está dentro do carro, ela tem uma falsa sensação de poder, uma falsa sensação de onipotência e uma falsa sensação de proteção. Então, ali as 2 pessoas se descontrolaram e usaram o carro como armas. Os 2 usaram o carro como uma arma, como se fosse um escudo e um revólver ao mesmo tempo. Durante a reportagem, tentamos localizar os condutores, mas eles não foram encontrados. Este advogado alerta que os 2 poderiam ser responsabilizados diante de qualquer acidente envolvendo pedestres e que os condutores poderão responder por dano. Esses envolvidos poderão responder pelos crimes contra a honra aí de injúria, calúnia, difamação, também pelo crime de dano e, diante daquilo que foi discutido entre eles, também crime de ameaça. Além de todos os perigos, os nervosos do trânsito ficarão agora com os prejuízos, porque o vídeo poderá ser usado em um possível processo da seguradora. Diante da atitude dolosa de ambos em praticar o que foi ocorrido, seguramente vai haver essa negativa por parte da seguradora e ambos terão que arcar com os prejuízos. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Débora Lapini traz mais informações. Débora. Puce, sobre este assunto eu converso agora com Aristides Marchetti, que é do Observatório Civil da Violência. Aristides, a gente pode começar falando que esses motoristas que participaram do ocorrido, eles devem estar envergonhados nesse momento? Boa tarde a todos. Não diria envergonhados, eu diria arrependidos, porque o que acontece é o seguinte, são carros grandes, ruas estreitas, mentes estreitas. O cotidiano, o estresse do cotidiano tem provocado esse tipo de ação nos indivíduos. Ele reage de forma muito violenta, logo em seguida vem o alívio provocado pela catarse, pelo desabafo e em seguida, logo bem pertinho, o arrependimento de tudo que ele fez. Então, é isso que geralmente acontece e pode acontecer para qualquer indivíduo. É uma falta de paciência e um estresse que estão acima do normal, Aristides?
Normalmente sim, a nossa sociedade está muito complexa, ela está muito estressante em todos os aspectos que nós possamos pensar. Haja visto o cotidiano, tudo que a gente vê pela imprensa, pela mídia, por tudo isso que está sendo apurado, o indivíduo ele já sente por si só que ele está sendo, vamos dizer assim, ele está sendo bode expiatório de uma situação que ele propriamente não desencadeou. E essa pressão em alguns indivíduos acaba escapando de forma violenta, catárquica e violenta. É uma situação que acaba sendo a gota d'água, seria isso? Sim, em psicologia, os psicólogos dizem que é aquela gotinha que transborda o copo. E ontem o que nós pudemos presenciar foi que a ocorrência de um fato desse tipo, imprevisível, pode acontecer a qualquer momento com qualquer pessoa que esteja nesse limite de estresse, como provavelmente estavam os dois indivíduos envolvidos no fato de ontem. Caso os motoristas estivessem armados, eles poderiam ter proporcionado uma tragédia? Não duvido disso. Os crimes desse tipo, os crimes passionais, são os mais terríveis, porque eles vão totalmente pela emoção. E o indivíduo, naquele momento que tiver na mão, ele vai utilizar sim. Diante disso, o que eles devem fazer, né? Acabam sendo eles mesmos punidos porque a seguradora pode não pagar o carro dos dois ali. A questão legal envolvida, que acaba, veja, a questão patrimonial ela é menos pertinente do que essa possibilidade. Porque se não fosse com o automóvel, seria contra uma pessoa na rua, seria de qualquer outro fato que não estivesse envolvendo um veículo. É muito contundente e triste, preocupante ocorrências desse nível, desse naipe. Ok, Aristides, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para falar sobre a falha no 161, o Fale Assistência Social da Prefeitura, que simplesmente não funciona. Pucci. Até já, Débora.